Um ano que termina, o outro que começa, e a quantidade de promessas de ano novo são incalculáveis. Mas hoje, a partir de hoje, eu farei o possível para que suas promessas não passem de apenas palavras jogadas ao vento no Réveillon. Essa série de 4 aulas, nos próximos 12 dias, vai te apresentar as ferramentas necessárias para que você faça um planejamento estratégico para o seu consultório, de modo que esse planejamento seja o verdadeiro caminho para a concretização das suas promessas de ano novo. Aqui é o Ricardo Novak e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse treinamento inédito com informações que eu nunca passei antes para vocês. Eu quero agradecer demais pela sua participação. Nessa nova série de 4 aulas, eu vou mostrar para você, através de estudos de casos reais de dentistas como você e metodologia 100% prática, quais são as ferramentas necessárias para você montar um excepcional planejamento estratégico para o seu consultório e, mais do que isso, como colocar em prática esse planejamento. São as ferramentas que têm permitido consultórios odontológicos em todos os cantos do Brasil, de até mesmo uma cadeira apenas, faturarem mais de R$200 mil por mês. Eu sei que para muitos isso parece um exagero e muito fora da realidade, mas você vai perceber durante as 3 aulas que é algo completamente possível para todos e, acredite, não está muito distante aí da sua realidade. Basta você seguir aquilo que nós ensinaremos, não desistir no meio do caminho e pode confiar que é possível para você também. É claro que os milhares de dentistas que têm atingido esses resultados arregaçaram as mangas, tiveram que lutar contra a zona de conforto, fazer aquilo que não estavam acostumados a fazer, porém, quando eles se dedicam e aplicam aquilo que trataremos nessa série de 4 aulas, os resultados simplesmente acontecem. Quer uma dica para iniciar não só esse ano, mas o caminho para a realização do seu planejamento estratégico? Não deixe de assistir todas essas aulas. Aqui já é um primeiro momento que decidirá o seu real merecimento de chegar ou não aos seus objetivos. As 4 aulas desse treinamento ficarão no ar somente por 12 dias. Portanto, se você perder alguma delas, você não terá nova chance de assistir. Então deixe agendado as datas aí no seu celular e não perca nenhuma, beleza? Antes de eu começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Ricardo Novak, eu sou sócio-diretor do maior grupo de comunicação e marketing para clínicas e consultórios do Brasil. Eu já falei em um dos meus vídeos que eu comecei trabalhando com odontologia há 18 anos. Nessa minha trajetória, eu nem sempre vivi momentos felizes profissionalmente falando. Eu vivi muitos momentos difíceis, principalmente no início da minha carreira. Eu comecei trabalhando na empresa que meu pai criou, de marketing de relacionamento para dentistas e médicos também. Era uma empresa bem pequena, literalmente de fundo de garagem. Era no fundo da garagem da casa da minha avó, onde morava eu, a minha mãe, o meu pai, minhas 2 irmãs e minha avó também, é claro. A empresa era bem pequena, mas nós tínhamos muitos clientes, porém a gente cobrava muito pouco, o fator que dificultava o nosso crescimento. Por sinal, esse é um dos grandes problemas que a maioria dos dentistas cometem. Eles cobram errado, muitas vezes pouco, o que dificulta seu crescimento e o fechamento de seu caixa no final de cada mês. Bom, há coisa de 13 anos atrás, devido à experiência que meu pai Roberto já tinha e também o conhecimento que eu começava a adquirir, nós criamos um serviço de planejamento de marketing para clínicas. E o que nós fazíamos? Nós criávamos estratégias e acompanhávamos os resultados daquelas estratégias nos consultórios e nas clínicas que contratavam a gente. E adivinha quem acompanhava esses resultados? Era eu. Pois bem, eu tinha um grupo de clientes que tinha muitos resultados. Eles estavam muito satisfeitos com os nossos serviços. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha um outro grupo
que nós não conseguíamos os resultados esperados. Aquilo me frustrava demais, porque eu me via na situação daqueles dentistas que muitas vezes apostavam tanto na gente, eles investiam valores que muitas vezes eles não tinham, na esperança que nós fôssemos dar resultados. E nem sempre nós conseguíamos apresentar esses resultados que eles esperavam e muito menos que a gente esperava. Só quem me conhece sabe, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu sou literalmente viciado, louco pelo meu trabalho. Eu acredito pela forma que eu falo, você consegue perceber isso. E seria muito triste eu largar minha profissão porque eu não conseguia dar resultados para aqueles clientes. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Alguns clientes têm muitos resultados, outros não. Tem algo errado, alguma coisa de diferente nesse caminho. Então eu passei a fazer um verdadeiro estudo, a estudar profundamente, diagnosticar o que diferenciava esses dois grupos, o que tinha diferente entre eles. Depois de quase esse doutorado entre os dentistas que tinham e os que não tinham resultados, eu cheguei a algumas conclusões. E a partir dessas conclusões, eu comecei a aplicar essas diferenças nos que não tinham um resultado muito interessante. E eles passaram a ter. E a partir daí, eu criei um modelo que é simples, é prático e, se aplicando tudo que eu ensino, o passo a passo, é impossível não funcionar. Vai funcionar. Hoje nós conhecemos literalmente o caminho das pedras. São milhares de alunos. Acabamos de concluir nosso curso ao vivo e fechado, dedicado somente aos alunos do curso online, com quase 2.000 alunos. E hoje eu posso falar de boca cheia que temos realmente transformado milhares de vidas de dentistas. Que Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria e saúde para multiplicarmos esse nosso propósito. Se você correr essa página, verá centenas de depoimentos de dentistas que fizeram o Sucesso Odonto, nosso curso online, e possuem resultados realmente fantásticos. Em maio de 2019, nós tivemos uma imensa alegria. Nós somos matéria na maior revista de negócios do mundo, a revista Forbes. Nela, nós falamos como atingimos o faturamento médio mensal superior a R$200 mil nas 217 clínicas que compõem o nosso Mastermind, o Sucesso Odonto Prime. Estar lá foi um verdadeiro sonho realizado e um enorme reconhecimento dos resultados que o Sucesso Odonto é capaz de proporcionar para qualquer consultório em todo o Brasil e no mundo. E aí você deve estar pensando, Ricardo, mas que coisa de milagre é esse? Que mágica é essa? É verdade mesmo? E eu concordo com você que é difícil de acreditar. Mas por que essa forma de administrar e de divulgar a clínica, esse modelo, por que o Sucesso Odonto funciona? Ele funciona porque ele é prático. Ele é diferente dos modelos convencionais, normais de administração, que não foram desenvolvidos para o dentista. Olha só, os modelos tradicionais de administração são burocráticos, eles são complexos, eles são difíceis de colocar em prática. É ou não é verdade? Você já deve ter tentado algumas vezes aí no seu consultório, mas não conseguiu. E aí acabou desistindo. O dentista é um profissional técnico, ele não foi formado para ser um administrador. Então, quando você se depara com aquele modelo que é burocrático, você não consegue aplicar. Ou se você consegue, você faz por pouco tempo, não tem continuidade e a clínica fica totalmente à deriva, sem coordenação, sem administração nenhuma e sem nenhum tipo de divulgação. E aí, quando você não consegue aplicar o modelo convencional de administração, você desanima e passa a enxergar a odontologia de uma forma muito negativa, a ponto de acreditar que a única solução para crescer é se comparar com os outros colegas aí da sua região, especialmente com relação a preços. Muitos desses outros consultórios nem se comparam com o seu em relação à estrutura, a atendimento, a tecnologias. Ou seja, você começa a baixar os preços dos seus procedimentos, começando assim uma bola de neve ao contrário, trabalhando muito e ganhando pouco. É assim ou não é? Ficam todos competindo por preço e ninguém consegue caminhar. Eu não sei se você sabe, mas infelizmente 92% dos dentistas faturam menos de R$9 mil por mês. E quando eu digo faturam, eu quero dizer bruto, sem contar os gastos com funcionários, aluguel, impostos, materiais e
tudo que envolve um consultório. É uma realidade muito triste, porque você passou anos na faculdade se especializando, participando de cursos, congressos, para chegar no momento de atuar na sua profissão, trabalhar sem qualidade de vida, porque trabalha-se muitas horas com alta rotatividade e tendo pouco resultado financeiro. Além de ser simples e prático, o Sucesso Odonto trabalha de forma organizada e planejada 10 ferramentas que julgamos primordiais para o sucesso dos consultórios. Sem elas, o grande sucesso e faturamentos altos ficam praticamente inviáveis. Eu quero deixar claro aqui que quando eu falo de faturamento, por favor, entendam como um indicador que nos mostra se o consultório está ou não performando bem. Quando falamos de faturamento, é óbvio que o consultório deve alcançar uma lucratividade adequada e, principalmente, entregar um tratamento com excelência, qualidade e ética, combinado? Por favor, não me interprete mal. O que concluímos quando um faturamento é alto e os passos que apresentarei aqui são bem aplicados é que o consultório está sim em um patamar que permite o dentista, proprietário da clínica, ter mais liberdade financeira e também qualidade de vida. É isso que nós buscamos e objetivamos com toda a classe odontológica: liberdade. Liberdade para você optar por buscar seus filhos na escola, ver seus amigos, ter tempo para sua família, para tirar férias e que possa também ter condições financeiras para viver bem como você sempre desejou. As 10 ferramentas que norteiam o nosso planejamento e falaremos sobre elas durante essas 4 aulas são, anota aí, 1. Lucratividade. 2. Equipe. 3. Protocolo de encantamento de primeira consulta. 4. Horários disponíveis e dedicados na sua agenda para consultas iniciais de avaliação de novos pacientes. 5. Software odontológico e indicadores de desempenho. 6. Um planejamento de marketing. 7. Funcionário dedicado ao marketing. 8. Departamentalização do seu consultório. 9. Precificação dos seus tratamentos. E 10. Remuneração dos dentistas que atendem as especialidades ou clínica geral aí no seu consultório. Como eu falei, nós falaremos sobre cada uma delas. Todas são importantíssimas para que o seu consultório atinja um patamar de faturamento mensal superior, como eu falei, a R$200 mil mensais. Mas se eu falar de todas elas e você não tiver uma organização de aplicação dessas ferramentas, fatalmente você se sentirá sufocado com tantas responsabilidades e não vai conseguir aplicar. Se nós listássemos os principais causadores de maus resultados nos consultórios e clínicas, fatalmente a falta de planejamento estaria entre os líderes. Algo que eu vivencio muito no dia a dia dos meus alunos e clientes dentistas é justamente não saber quais atitudes são necessárias para atingir o objetivo. E pior que isso, muitas vezes eles não sabem nem qual o objetivo principal a ser alcançado. Então, nessa aula, eu vou dedicar o tempo para te ensinar como estruturar o planejamento estratégico, beleza? Primeiramente, anota aí. Um bom planejamento estratégico não deve ultrapassar 7 páginas. É isso mesmo. O planejamento nada mais é do que uma organização de objetivos, de metas, o posicionamento atual da empresa e quais as estratégias serão necessárias para alcançar aquelas metas que foram estipuladas. Claro que você também não deve ser superficial ao ponto do seu planejamento simplesmente não dizer absolutamente nada, mas seja objetivo e, claro, isso basta. Bom, agora vamos aos 3 pontos primordiais para um ótimo planejamento estratégico. Não deixe de anotar para iniciar seu planejamento imediatamente, beleza? Ponto 1. Onde estamos? Esse é o momento onde você deverá descrever quais são seus pontos fracos, ou seja, aquilo que você poderia melhorar em todas as áreas do seu consultório. Conhecimento técnico, equipamentos, estrutura física, marketing, funcionários, financeiro. É importante que você seja bastante específico nesse posicionamento. Por exemplo,
Olha, eu não estou realizando a avaliação com a câmera intraoral, eu não tenho uma pessoa dedicada ao marketing, minha sala de consulta não tem uma TV onde eu possa mostrar os casos antes e depois para os pacientes, eu não tenho uma verba dedicada ao marketing, eu não trabalho com boletos bancários, eu não treino ou não sei treinar minha recepcionista. Perceba que esses são alguns exemplos. Portanto, você deve listar todos os pontos que julga serem fracos aí no seu consultório, sem medo de expor suas fraquezas. Ah, importantíssimo, anota aí também. Faça uma lista dos pontos fracos em uma ordem de importância, ou seja, quais pontos fracos devem ser sanados primeiramente? Anota aí. Após listar todos esses pontos fracos, faça uma lista de pontos fortes, ou seja, o que faz aí do seu consultório ser um consultório realmente diferenciado. Por exemplo, anota aí, atendimento pontual, entrega de portfólio para todos os pacientes de primeira consulta, materiais utilizados no tratamento de ótima qualidade, uma estrutura moderna e bonita, profissional dedicada ao marketing treinada e capacitada, um planejamento de marketing sendo realizado e com resultados, formas de pagamento acessíveis, sistema de confirmação de consulta eficaz para minimizar a quantidade de faltas. Veja que esses também são exemplos, beleza? Obviamente você deve fazer a sua lista de pontos fortes, certo? Finalizada essa lista de pontos fortes, nós vamos analisar os consultórios ou clínicas que são referências próximas a você. Liste os pontos fortes e fracos também desses consultórios aí próximo de onde seu consultório está. O que eles possuem de fraquezas, o que eles possuem de pontos fortes, principalmente aqueles pontos fortes que você não tem aí no seu consultório. Pronto para ir adiante? Então vamos ao ponto 2 na estruturação aí do seu planejamento estratégico. Anota aí, onde queremos chegar. Esse é um ponto muito importante, porque é nele que nós vamos definir as nossas metas. É muito importante que essas metas sejam muito específicas, que sejam acessíveis, sejam mensuráveis e tenham data final para serem atingidas. Ou seja, nada de colocar algo do tipo, eu quero ficar rico. Essa não é uma meta específica, muito menos mensurável. Vamos a alguns exemplos. Olha só, atingir R$100 mil de faturamento mensal até dia 30 de abril, é específico. Abrir uma clínica até dia 30 de junho, ter pelo menos 1 hora livre por dia para brincar com os meus filhos, e isso até dia 28 de fevereiro. Comprar um carro dos meus sonhos até dia 31 de dezembro, ajudar uma entidade carente com 1% do meu faturamento bruto mensal até dia 31 de julho. É importante citar que você não deve poupar suas metas, mas, ao mesmo tempo, coloque algo alcançável no curto prazo. As metas a longo prazo, ou seja, mais de um ano, geralmente são esquecidas no dia a dia. Portanto, a dica é utilizar metas menores, porém alcançáveis, e atualizar as metas conforme vocês forem atingindo elas. Beleza? Não há limite de metas, porém, não exagere. O fato de você lembrar das suas metas diariamente vai te ajudar muito a alcançá-las. Portanto, escreva minha sugestão, no máximo 5 metas e deixe-as em um local que você possa ver todo santo dia. Acredite, isso vai fazer com que a chama dessas metas esteja mais ativa aí em você, logo o seu esforço para alcançá-las será maior e constante. Finalizado o passo 2, vamos ao passo mais importante. Anota aí, não deixe de anotar, gente, beleza? O passo 3 é como alcançaremos as metas. Esse é o passo mais importante, porque ele se refere às ações, às atitudes que deverão ser tomadas para atingir as metas que a gente estipulou. Trata-se da execução. Da mesma forma que o planejamento é importante, a execução é mais ainda. Só vence quem age. Não existe mágica e é nesse momento que separamos os vitoriosos dos fracassados.
Segundo pesquisas, 95% da população mundial não atingirá sua independência financeira. E o principal motivo para que isso aconteça é o fato de 95% das pessoas não terminarem aquilo que elas começaram. Então eu sugiro fortemente que você aproveite toda a magia da virada do ano para se policiar e ter foco absoluto na finalização daquilo que você se propôs a fazer. Obstáculos virão, invariavelmente eles virão para você, para mim, para todos, mas aqueles que vencem são justamente os que ultrapassam os obstáculos e não param em virtude deles. Vamos fazer um ano memorável? Combinado? Juntos? Bom, continuando sobre o passo 3, nele você deve listar quais atitudes e estratégias deverá utilizar para alcançar as suas metas. Uma dica muito importante para o passo 3 é a utilização dos seus pontos fracos e os pontos fortes dos consultórios aí do seu redor, que a gente citou lá no passo 1, para você utilizar eles como guias. Estabeleça uma escala de prioridades, não do que é mais fácil para o que é mais difícil, e sim daquilo que lhe trará mais resultado para aquilo que lhe trará menos resultado. Por exemplo, qual seria a sua prioridade número 1? Investir, por exemplo, R$8.000 em um raio-x digital ou investir R$8.000 em marketing? Talvez na sua visão técnica, o raio-x digital seja a maior prioridade, porém, estrategicamente não é. O raio-x facilitará seu trabalho, mas ele não vai te trazer muitas receitas, como o marketing, por exemplo, lhe traria. Nesse caso, opte primeiro pelo marketing, que, se bem aplicado e direcionado por quem realmente entende, vai te trazer muitos resultados, e aí sim, em um segundo momento, você vai poder reinvestir esses resultados do marketing no raio-x, caso não tenha alguma outra prioridade que vai te trazer mais resultados naquele determinado momento. Tenha muita atenção nas escolhas das suas prioridades. A pergunta que você deve sempre se fazer é: o que isso realmente me trará de resultados financeiros e encantamento para os meus pacientes? Essa pergunta vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Bom, vamos a alguns exemplos de estratégias para atingir as suas metas. Olha lá, anota aí. 1. Investir pelo menos 5% em marketing externo para captação de novos pacientes. Para isso, eu precisarei contratar uma agência de marketing especializada e que realmente entenda do código de ética e, além disso, tenha clientes com resultados reais. Posso perguntar no Instagram, por exemplo, do Ricardo Novak, alguma indicação. Data limite, dia 30/1. Não esqueça de estabelecer uma data limite e é ideal que essa data seja o mais breve possível. Vamos lá, outro exemplo. Reformar minha estrutura física, começando pela recepção, trocar as poltronas, comprar quadros decorativos, fazer a pintura por uma cor mais bonita, trocar a TV da recepção por uma de 55 polegadas. Data limite, dia 5/2. Outro exemplo, padronizar a uniformização de toda a equipe, escolher um uniforme e a cor mais adequada que tenha relação com a identidade visual do consultório. Data limite, dia 15/1. Outro exemplo, colocar todos os sistemas de pagamento no consultório, ir em pelo menos 5 bancos para verificar as taxas de boletos e conversar com meus principais amigos dentistas que fazem boleto, por exemplo, para saber das taxas, o que eles pagam, quanto eles pagam, estudar como minimizar a inadimplência para que eu me sinta mais seguro de colocar ou implementar o boleto no consultório. Data limite, dia 30/1. Outro exemplo, realizar o cálculo do custo hora de atendimento do consultório para ter a precificação confiável. E mais que isso, saber da lucratividade de cada procedimento aqui no consultório. Eu lembro que a maioria das vezes os consultórios não possuem lucro nos procedimentos realizados por colegas dentistas, justamente por não considerarem o custo hora de atendimento. Data limite para isso, por exemplo, dia 30/1. Mais uma vez, eu saliento que esses são exemplos. A colocação das datas é de fundamental importância para a execução das estratégias. Como eu citei agora há pouco, a execução é o que realmente transformará
os seus resultados. Ricardo, mas e sobre os 10 pontos que você citou serem primordiais para os resultados? Como eu sei exatamente sobre eles? Esses 10 pontos eu explicarei em detalhes a partir da próxima aula, a aula 2. Nessa primeira aula, o objetivo era te explicar como estruturar um planejamento. Já na aula 2, eu vou te detalhar algumas dessas ferramentas para que você possa fazer um planejamento bem eficaz e, principalmente, saiba o passo a passo que você deve seguir. Agora, antes de eu me despedir, eu tenho uma história real e muito especial e eu gostaria muito que você assistisse com toda a atenção. Dá uma olhada, olha aí. Às vezes me dava um desespero, ela me trancava no banheiro, meu Deus, ele não pode me ver que eu tô assim. Eu digo, ele não pode cair, porque os pacientes vêm com a confiança no dentista, né? O maior medo que a gente tem, na verdade, é a gente decepcionar quem a gente ama. Principalmente vai os nossos filhos, porque eles são o futuro. Ele trabalhava, chegava no fim do mês, cara, dava ali para pagar as contas e não tinha aquele sonho de estar viajando, estar fazendo planos, projetos, isso parecia tão distante, sabe? Eu sou Everton Rodrigues, eu sou natural de Estrela, sou dentista formado há 14 anos e sou o marido da Lu. Eu sou a Lucimar Rodrigues, eu sou a gerente administrativa aqui da nossa clínica da Haro. Eu já fazia estágio no banco, já trabalhava no mercado financeiro e aí fiquei 10 anos, né? Mas a gente se conheceu quando ele estava no finalzinho da faculdade. Eu saí da faculdade e já comecei a trabalhar numa prefeitura próxima a Porto Alegre. E eu ia pipocando em vários outros consultórios. Nesse momento a gente recebeu uma proposta de ir para um sindicato aqui da capital. Então eu trabalhava em 4 consultórios mais no sindicato. Até que a gente descobriu que ia ter o Rodrigo e ela teve uma crise de vesícula e eu estava atendendo com o celular desligado. E quando eu vi várias chamadas e tal, ela já estava no hospital, prestes a ser operada, inclusive com risco na gestação. Então, naquele momento, a gente decidiu que eu não ia mais trabalhar tão longe. E aí foi aí que surgiu o primeiro consultório, aqui em Porto Alegre. Já estava todos os planos para aquele consultório. Só que aí veio o chamado do quartel. E aqui o quartel me exigiria o turno integral. Às 5 da tarde eu vinha para o consultório. E no consultório, que era muito pequeno, eu ficava até às 10 da noite, porque eu ainda tinha que lavar material. Na reta final do quartel, então também a gente decidiu receber a bênção de Deus e a gente resolveu se casar. Então a gente casou e onde a gente realmente desejou ter o Rafael, nosso segundo filho. O consultório começou a ficar pequeno e eu comecei aos poucos a trabalhar lá com ele, né? Porque eu via a necessidade de ter um atendimento diferenciado que eu via no banco isso. A gente recebeu um valor no final do meu contrato com o quartel, em que deu exatamente para montar essa clínica. Na verdade, ainda faltou um pouquinho que eu tive que vender o meu carro. E quando a gente montou essa estrutura um pouco maior, me deu um desespero, porque o número de pacientes que a gente tinha para aquele consultório pequenininho, que eu atendia só um turno e tinha o respaldo do exército, ele era insuficiente para cá. Eu achava, nossa, eu conseguia tantos clientes lá, por que eu não estou conseguindo fazer os pacientes virem aqui? Eu não sabia como era o ambiente odontológico, a gestão na odontologia. Era diferente de eu lidar com o mercado financeiro. A gente vivia sempre do hoje, né? Isso era muito desesperador. E uma das coisas que era muito significativa é que quando eu deixava a peteca cair, eu falava com o Lu, eu tô desesperado, porque agora esse mês tá complicado, né? O que a gente vai fazer? E a Lu, nesses momentos, sempre, ué, não vai dar certo, para com isso. E ela topou isso comigo e desde então foi uma coisa que eu sou muito grato a ela, porque ela reacendeu a chama da vontade de eu ir atrás disso, sabe? E acreditar que juntos era muito melhor do que eu sozinho. Eu tenho o hábito de quando não vem paciente eu acabo estudando, mas eu estudava só odontologia. Aí teve um dia que eu estava mexendo no computador e aí eu vi um garoto, assim, porque o Ricardo é mais novo que a gente, então era impossível, parecia impossível que ele transmitisse tanto conteúdo. E o Ricardo veio com uma outra roupagem, com a visão empreendedora. Então a gente fez em 2016 o Sucesso Odonto 7. A gente fazia um módulo e botava em prática. Fazia um módulo e botava em prática.
E assim a gente foi indo. A gente realmente teve um resultado através do curso, das orientações do Ricardo, de nos conduzir, mas principalmente organizar aquilo que também era bom e a gente já fazia, mas novidades, entrar na questão tecnológica, entrar na questão de que a gente tem que divulgar o que a gente faz de bem feito. Impressionante, a gente fazia todas as coisas que o Ricardo falava, o resultado vinha na hora e a gente ia acreditando, ia avolumando aquele sonho, ia percebendo que as coisas iam se refinando, as pessoas iam notando nosso brilho no olhar, nossa união ia se tornando cada vez mais forte, né? Então, realmente, essa parte foi muito significativa para nós. O faturamento deu um boom assim que a gente não imaginava. Nossa, nosso faturamento aumentou em 110%. Quando fechou, o último paciente passou na minha sala e a gente fechou. Eu dei um clique no sistema e eu saí correndo para chegar na sala. Everton, olha lá o sistema, olha lá. E a gente olhar e dizer assim, a gente conseguiu, a gente venceu. Isso é muito bom, isso não tem preço. O faturamento bonito, o conseguir chegar até aqui, na verdade, nos dá a possibilidade de sermos donos do nosso tempo. Eu digo, nosso filho mais velho, ele joga, né, no Grêmio, e a gente vive esse sonho juntos. E isso vai ficar na memória dele para sempre, né? E é o que a gente sempre queria, trazer boas memórias para os meninos. E quando a gente vê que está tendo bons resultados com eles, que eles estão orgulhosos, que eles hoje têm a oportunidade de não só entender que dinheiro é importante, mas muitas vezes eu não preciso gastar R$1 para receber o sorriso deles. Isso é o momento mais importante do meu dia, entendeu? Então é isso que realmente faz a vida valer a pena. Por isso que eu digo, se a gente tivesse feito antes esse curso, né? Teria talhado bastante. O Ricardo, ele nos reabastece de uma energia que a gente nem sabia que tinha. É verdade. Né? O Sucesso Odonto nos trouxe o melhor da nossa vida. Nos devolveu o sonho, né? Devolveu o sonho e fez acreditar que tudo que a gente está fazendo vale a pena e é possível, né? E é possível, vale a pena acreditar, né? Vai. Muito bacana, não é verdade? Eu gosto de mostrar esses estudos de caso para que você entenda que também é possível para você. Basta querer, aplicar e se dedicar a um método que é confiável e eficaz. É só isso que eu peço, é só isso que é necessário para você realmente concretizar tudo o que você pediu para esse novo ano. Agora eu peço que você role essa página e se inscreva no meu WhatsApp oficial. Nele nós enviaremos mais conteúdos que complementarão essas aulas que você está assistindo. Não deixa de compartilhar também por WhatsApp essa aula com aqueles seus colegas que você tem muita consideração. Com certeza essas aulas ajudarão muito eles também. Beleza? Por hoje é isso. Deixa agendada a data de liberação da aula 2 e eu te vejo nela. Beleza? Vamos com tudo. Um grande abraço. Valeu, até a aula 2. Tchau, tchau.